momentos em que eu me sentia, pessoas me seguindo, porque como nós tínhamos ficado devendo para muitas pessoas, vinham cobradores atrás de nós, vinham oficiais de justiça atrás de nós, era sempre aquela cobrança, isso promovia frustração, decepção e produzia em nós muito medo diante das incertezas que isso promovia. Nós já tínhamos sido colocados para fora da nossa casa, as pessoas tinham ido lá, colocado lençóis no chão, jogavam tudo dentro daqueles lençóis, atiravam em cima de caminhões e nós estávamos muito fragilizados diante disso. Tínhamos perdido o carro, a caminhonete, a moto, e estávamos completamente, literalmente, só com a roupa do corpo e ainda com a responsabilidade de cuidar de uma criança que tinha uma tenra idade, a minha esposa grávida, e esse era o quadro que envolvia. Aí essas situações promoviam emoções fortes, muito fortes no nosso coração, que a gente não sabia lidar com elas. Bom, eu cheguei nessa situação tendo em vista que eu na época tinha muita soberba no meu coração, eu era oficial do Exército e muito jovem, eu cheguei a conquistar as coisas bem prematuro e não tinha muita experiência de vida. E isso me promoveu que eu acabasse me tornando uma pessoa arrogante, prepotente, até por causa da questão mesmo do poder todo que eu tinha nas mãos diante do meu posto. E eu trouxe isso também para dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento conjugal. Isso criou muitas dificuldades e promoveu também que houvesse um distanciamento, uma frieza, porque eu não sabia tratar a minha esposa com o devido amor que envolve a questão do casamento. Ela era uma comerciante e ela tinha o dom do comércio, mas eu, por causa da minha arrogância, eu intervia em tudo e como eu tinha aportado muitos recursos financeiros e tinha promovido também, junto com ela, o crescimento da empresa, eu tinha para mim que a última palavra sempre tinha que ser a minha, independente dela ter esse dom comercial. Isso promoveu então que eu tomasse decisões erradas e essas decisões erradas geraram problemas, dificuldades, decadência, um declínio muito grande financeiro, onde se ficou com dívidas impagáveis. Na época, isso gerou frustração, decepção na nossa vida, acabou atingindo com mais intensidade o nosso relacionamento. Veio a nossa primeira filha dentro desse ambiente totalmente desestruturado, nós sem condições de prover o mínimo e o básico, morando de favor, acabamos recebendo o que os outros tinham para nos dar, né, e o que os outros têm para nos dar é o que para eles não presta mais, então a gente passou a viver do que não prestava para os outros. Eu já tinha saído das Forças Armadas, a empresa tinha entrado em falência, só sobrou para nós as dívidas e uma vida decadente. Dentro desse processo de decadência, eu praticamente abri mão do nosso relacionamento, saí de casa por um tempo, mas depois quando eu retornei eu fui impactado pela minha esposa, que mesmo diante de todo aquele quadro fatídico, ela me trouxe uma nova esperança. Ela tinha me colocado que ela tinha encontrado uma pessoa que impactou a vida dela, que impactou o coração dela, que promoveu uma esperança diante de todo aquele processo de frustração, de decepção, de derrota, de decadência e declínio financeiro extremamente acentuado. E aí foi o momento que ela me apresentou Jesus como Senhor, como Salvador, me apresentou a palavra de Deus em cima de um processo de um perdão que jamais eu esperei dela, tendo em vista que eu tinha sido um péssimo pai, um péssimo homem e um péssimo marido. Mas ela, com esse procedimento, ela tocou meu coração e naquele momento eu me quebrantei muito, nós choramos muito juntos e ali começou um concerto na nossa vida porque eu decidi, juntamente com ela, colocar esse Jesus no meu coração. Quando esse Jesus entrou, a gente entrou de cabeça nisso. E aí as pessoas começaram a nos instruir no caminho dessa verdade, porque a gente lia a palavra de Deus, mas tinham pessoas que iam nos instruindo a respeito daquilo que a gente ia aprendendo.
E a gente não só aprendeu, como colocou em prática. E essa prática promoveu experiências poderosas com Deus. Nessa, a mais impactante de todas foi diante de uma instituição financeira que nós tínhamos uma dívida impagável e onde eu não só tinha a questão financeira, mas também eu era infiel depositário, tendo em vista o desaparecimento de alguns bens que eu tinha ficado como avaliador para um terceiro. Em cima disso, eu acabei tendo um processo de infiel depositário e aí tive uma ordem de prisão para ser cumprida em 24 horas. Na época, as duas coisas que colocavam o homem na prisão era pensão alimentícia e infiel depositário, que era a minha situação então referente àquela instituição financeira. Mas eu e minha esposa, diante de tudo que nós tínhamos aprendido e estava conhecendo de Deus, e até mesmo pelo apoio das pessoas que tinham esse Jesus e estavam nos instruindo, a gente foi fazer a única coisa possível, porque humanamente não tinha nada a ser feito. Então nós fomos buscar em Deus e a gente aprendeu na palavra de Deus que quando a gente busca Ele de todo o nosso coração, a gente encontra. E que quando a gente bate na porta dele, essa porta se abre. Quando a gente pede, a gente recebe. E quando a gente busca, a gente encontra. E a gente creu nessa promessa, nessa palavra. E a gente, claro que enfrentou um momento de medo, de insegurança. Muitas emoções tomaram conta, mas a gente foi orar e falar com Deus. E a gente acabou chorando junto, mas também clamando junto e pedindo socorro para Deus, que era o único que podia nos ajudar diante daquelas circunstâncias todas. O que aconteceu? A gente acabou dormindo de tanto que a gente foi tomado pelo cansaço enquanto a gente chorava e orava. Mas pela manhã, quando eu acordei num momento novo, como se tivesse uma paz no meu coração, algo que é difícil de descrever com palavras. Mas Deus estava me dando conforto, Deus estava me dando a confiança, Deus estava me dando uma paz em meio àquela situação. Quando faltava 15 minutos para fechar o banco, eu disse para minha esposa que eu ia até a agência. Ela me perguntou, mas o que tu vai fazer? Eu disse, eu não sei, mas alguma coisa está me impulsionando e me dizendo que eu tenho que ir lá. E aí, em cima disso, desse sentimento no meu coração, eu fui até a agência, sentei na frente do gerente do banco ali e disse para ele que eu vim ali conversar para saber o que podia se fazer diante daquele quadro, que era uma realidade extremamente deprimente, constrangedora e que ameaçava a minha integridade, porque tinha uma questão de que eu seria recolhido à prisão se não pagasse aquela dívida. Quando eu dei o número da conta, ele digitou, visualizou na tela do computador, olhou para mim, olhou novamente para a tela e aí ele se dirigiu a mim e me disse, olha, a tua dívida, estou olhando aqui, está paga. E aí eu disse para ele que era impossível de estar pago, porque eu não tinha pago. E ele insistiu e acabou virando a tela do computador na minha direção, botou o dedo e disse, olha aqui, ó, está pago. Mas naquele debate que se construiu ali, ele acabou ficando também preocupado, que ele achou que podia ser um erro do sistema, porque como eu disse que era impossível de alguém ter me ajudado ou de alguém ter algum dinheiro próximo àquele, que era um valor exorbitante, ele acabou conversando com várias pessoas dentro do banco, onde a tesoureira comunicou a ele que ela sabia da situação. Foi nesse momento que ela desceu, chegou até onde eu estava ali na mesa, sentado com o gerente. Ela perguntou, senhor, que é o seu namoro? Eu disse, sim, sou eu. Eu queria lhe conhecer. E aí eu olhei para ela e disse, mas por quê? E aí ela disse, não, porque o senhor me deu um trabalho muito grande hoje de tarde, não só para mim, como para toda a minha equipe. Eu fiquei olhando por um tempo para ela e ela me descreveu, dizendo que tinha vindo um homem alto, cabelo grisalho, barba branca, com um semblante muito bonito. E o olhar dele era um olhar tão impactante que penetrava como se estivesse lendo a alma dela, e ela gravou muito forte o semblante daquele homem, um homem que ela nunca viu na cidade, e marcou a vida dela. Esse homem tinha na mão um grande pacote na mão, ele colocou o pacote em cima do balcão e entregou para ela um bilhete. Nesse bilhetinho, meu nome, o número do meu CPF, o número da minha conta, e ele disse para ela, isso daqui é para pagar a dívida do namoro. E ela disse que quando olhou para o lado, esse homem já tinha desaparecido. E aí ela me disse, e o senhor me deu um trabalhão, porque eu e minha equipe ficamos horas contando
porque foram tudo em notas de pequeno valor. Então isso foi um milagre muito grande de Deus, e eu creio que a palavra de Deus diz: meu é o ouro, minha é a prata. E também diz que Deus dá ordem aos seus anjos a respeito daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então eu creio que Deus enviou um anjo lá, porque ninguém poderia ter o meu nome, o número do meu CPF, o número da minha conta e saber centavo por centavo do valor da minha dívida, que eu nunca falei para ninguém, e não ter como me achar. Mas isso fazem quase 2 décadas, ninguém nunca me procurou, ninguém nunca entrou em contato comigo, ninguém nunca me cobrou nada, pelo contrário, de lá para cá, com esse mover poderoso de Deus, só tive bênçãos e uma construção maravilhosa com Ele nessa caminhada de fé que até hoje eu e a minha esposa e a minha família temos usufruído. Tá? Deus também, diante daquela situação toda, promoveu que eu pudesse acabar ingressando na Justiça Federal como servidor público federal, e isso promoveu que, através disso, nós tivéssemos todos os recursos financeiros para saldar todas as dívidas. Isso aconteceu e ficou muito marcado na nossa vida, e por isso que até hoje a gente segue com essa firmeza no coração, porque sabe que Deus é real, Deus é verdade, e Ele é fiel a cada uma das promessas que Ele fez na sua palavra. Hoje nós temos um casamento abençoado, um lar abençoado, uma família abençoada, uma vida financeira abençoada, e mesmo em meio a todas as dificuldades e as circunstâncias de aflições que a vida pode promover, em cada uma delas Ele tem sido presente e tem nos dado prova de que Ele é esse Deus que nos ama e que está sempre presente conosco. Você pode estar se perguntando, né? Esse pessoal é louco, acha que eu vou acreditar que um anjo foi até o banco e pagou a dívida desse homem? Vocês estão malucos. Mas eu quero dizer que foi sim, que o nosso Deus é real e Ele é muito mais poderoso e muito mais forte, muito maior do que a gente imagina ou a gente crê. Ainda mais no mundo de hoje. Se você lembrar lá na história que a gente estudou na escola, até um determinado ponto da história, o mundo era teocêntrico, ou seja, as pessoas viam como que Deus estava no centro e tudo girava em torno dele. E teve a partir de um momento que foi tirado Deus do centro e se colocou, né, os homens fizeram isso, o ser humano no centro. Então agora tudo é visto a partir da mente humana, a partir do conhecimento humano, das vontades humanas, tudo é estudado dessa forma. E se perdeu a fé, se perdeu o conhecimento da grandeza de Deus, muito do relacionamento com Deus. Só que um dia, independente do que se pense ou que se ache, ou o que nós temos por certo ou errado, Jesus vai voltar. A palavra dele diz que ele vai voltar e ele vai escolher os seus, ele vai trazer para junto de si os que creram nele, os que entregaram a sua vida para ele e os que caminharam com ele. Se crê ou não, os que não creem, infelizmente, vão ficar. E aí o que acontece? Os que mais estudaram, que mais conheceram, que foram grandes pessoas nessa terra, as mais respeitadas, isso não vai torná-las dignas de viver com Deus e de viver no céu. Se elas não tiverem aceitado Jesus, não tiverem sido lavadas pelo sangue de Jesus, elas vão ficar aqui na terra com todos os canudos e todo o conhecimento e tudo que elas adquiriram aqui. E isso diante de Deus não vai valer nada. Então, busque a Jesus, tenha fé. Independente, você pode estudar, você pode ter altos níveis de carreira, você pode ir muito longe nessa terra, mas não esqueça que diante de Deus, do nosso Deus, você é muito pequeno. O nosso Deus é muito grande, Ele criou o universo. E o universo, o ser humano não conseguiu nem não conseguiu nem chegar perto de explorar ou estudar o tamanho do universo. E o universo cabe na palma da mão dele. Então Ele é muito grande, tenha fé, creia, se entregue ao nosso Deus e a Jesus. Então sem fé é impossível agradar a Deus. E que Deus te abençoe.